Fala, meu amigo guru, vamos para mais um caso de recobrimento radicular. Olha só, nesse caso, uma cirurgia só, nós fizemos os dois recobrimentos radiculares, os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Deixa eu mostrar para vocês o lado direito, ok? O paciente me procurou em 2016 para uma consulta, vocês estão ouvindo parte da obra aí, nós estamos em reforma aqui, hoje eu deixei os pedreiros trabalharem, estou gravando aí algumas cirurgias para vocês e vai ficar uma bateção com as máquinas aí, não tem problema não, vamos tocar. Olha só, ele me procurou em 2016, obviamente que algumas adequações precisavam ser feitas. Um dos princípios importantes para que você tenha sucesso no teu trabalho com a cirurgia plástica periodontal é que você tenha saúde. Então o primeiro passo é conseguir saúde, promover essa saúde. O que foi feito aqui? Orientamos o paciente à correta higiene das áreas de exceção. Qual que é a correta higiene? Escova macia, movimentos circulares, massageando a gengiva para que possa ser efetiva a higiene daquela região cervical, tá? E no caso, o paciente estava fazendo ortodontia, então nós aguardamos aí o processo de movimentação dentária antes de fazer o recobrimento. Caso um paciente me procurasse antes da ortodontia, existem situações em que é possível fazer o recobrimento antes da ortodontia, sem problema. Existem situações que você vai ter um ganho se você movimentar e posicionar melhor os dentes. Sempre interessante lembrar que a movimentação ortodôntica pode trazer sequelas como recessão gengival. Por quê? Porque se o dente sair do arco, ou seja, se a movimentação ortodôntica causar fenestrações ósseas, esse dente já tem uma predisposição para recessão gengival. A primeira predisposição para recessão gengival é a perda óssea vestibular. Não necessariamente existe a perda da gengiva, porém já existe aí predisposição. Perdeu o osso, gengiva ficou fina, aí você vai ter duas predisposições à recessão gengival. Traumatizou com a escovação, traumatizou com biofilme, como é esse caso aqui, você pode vir a ter um processo de recessão gengival. Então, em 2016 ele me procurou, 2019 ele estava com os dentes agora bem posicionados, com a gengiva mais saudável. A gengiva não estava 100% totalmente saudável, tinha umas áreazinhas aqui de inflamação. Infelizmente, paciente longe de mim, paciente de outra cidade, eu orientei via WhatsApp, eu pedi para ele me mandar fotos, orientei via WhatsApp, mas no dia da cirurgia que ele veio para fazer, tinha aí umas pequenas áreas de inflamação, faz parte aí do nosso dia a dia, vamos trabalhar independente das intercorrências aí, tá? Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Planejamento para a técnica de Zucchelli. Eu já falei muito aqui com vocês e vou falar mais ainda, tá? Se você tem papilas triangulares, recessões múltiplas, é interessante a técnica de Zucchelli. Qual que é a técnica de Zucchelli? Técnicas que tem aquelas incisões oblíquas na papila, ok? Caso você tenha papilas muito finas, aí pode ser mais interessante fazer técnica de túnel. Esse caso aqui é um caso que foi feito durante o curso Cirurgias Estéticas aqui em Rio Preto, é um caso que foi feito ao vivo e nós fizemos as duas cirurgias. Lado esquerdo, Zucchelli, lado direito, fizemos uma tunelização técnica de Hatzky. Então, como planejar a técnica de Zucchelli? Vamos ver o planejamento. Vamos aí identificar quais são as recessões, o tamanho dessas recessões, a proporção e como nós vamos fazer as incisões. Então vamos lá, ó. Eu tô mostrando para os alunos que esse já é um paciente classe 3, tá? Não é um paciente que tenha a presença 100% das papilas, um caso limitado para recobrimento, mas não é um caso que não deixa de ser indicado.
É um caso que já tem leve perda das papilas, porém é um caso que não deixa de ser indicado o recobrimento radicular. O que nós vamos fazer agora? Definir quem é a recessão principal. A partir da recessão principal que nós vamos fazer o nosso planejamento em relação ao recobrimento radicular. Olha só, nós temos aqui pré-molar com recessão, lateral com recessão, central com recessão e o canino. Vamos dizer o seguinte, tem uma recessão de 1 milímetro? Tem. Se essa recessão fosse só de 1 milímetro, só esse dente, não faria cirurgia. Simplesmente orientação para o paciente higienizar de forma adequada esse tecido se manter em posição. Tá? Então, o que eu pensei no momento? Falei, bom, vou considerar que isso aqui não tem recessão. E, naturalmente, ao tracionar os tecidos adjacentes, vai resolver o problema desse canino aqui, naturalmente. Então, o raciocínio para fazer as incisões aqui é recessão principal, esse lateral, aqui não tem recessão, então eu isolo esse aqui. Essa é uma recessão múltipla e essa é uma recessão unitária. Não dá para raciocinar Zucchelli se você tem um dente no meio dela que não tem recessão. Então, aqui é o raciocínio com Zucchelli. Aqui é o raciocínio de forma separada. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, recessão principal. Ele que vai mandar nas nossas incisões. Vamos dar uma olhada lá, ó. Então, como planejar essas incisões, ó. JCE, distância da JCE, X. Vamos supor que aqui tenha 3 milímetros. Eu vou pegar, ó, da ponta da papila até a base, 4 milímetros. Então, ó, 3 mais 1. Saio da base da papila e vou até o contorno. Primeira incisão oblíqua. Quem é a recessão principal? Lateral. Quem é a recessão principal? Tem as incisões de baixo para cima. Então as incisões saem da base da papila até o contorno dos dentes adjacentes. Recessão principal é quem manda, ó, de baixo para cima. Todo mundo que vem para cá, de baixo para cima, na mesma inclinação. Todo mundo que vem para cá, de baixo para cima, na mesma inclinação. Tem um outro caso de recobrimento radicular aí, é um caso que tem aquele desenho que tem um fundo branco, todo pintado, todo colorido. É esse desenho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu não vou explicar novamente esse desenho, mas, ó, esse desenho aqui, tá? Se você quiser esse desenho para você, me pede lá pelo Instagram que eu faço um print da tela e mando esse desenho para você ter aí no seu computador, no seu celular, todo o processo de planejamento das incisões oblíquas. Então vamos voltar para o nosso caso, ó. Primeira incisão oblíqua, recessão principal, a outra incisão vai sair da base e vai vir até o contorno. Qual a distância? 4 milímetros também. Então vamos lá, vamos seguir, ó. Olha lá, ó, peguei a sonda, dei uma marcadinha para ficar bem desenhadinho como iam ser essas incisões. Pegamos uma lâmina de bisturi 15C da Swan Morton, mais ou menos vertical, um pouquinho biselado, do contorno para a base. Do contorno para a base. Ok? Então vamos lá, ó. Não vai chegar em periósteo essa incisão. Essa incisão é bem suave, bem superficial, ó. Bem superficial, tá? Mesma coisa de um lado para o outro, ó. Bem suave, bem superficial. Olha lá. Agora, eu já tenho todo o raciocínio da cirurgia dessas duas exceções. Eu vou desepitelizar essas papilas, vou reposicionar a papila cirúrgica sobre papila anatômica, reposicionar, automaticamente eu traciono isso aqui para baixo, já vai tracionar e salvar essa recessão aqui. Dificilmente fazemos incisões oblíquas entre centrais, porque aqui tem a posição do freio, às vezes dá uma complicada. Raciocínio aqui novamente. Recessão principal. Então vamos raciocinar, vamos fazer incisão oblíqua agora aqui no nosso pré-molar, ó. Olha lá. Quando você desloca essa papila para cá e essa para cá,
você baixa o contorno, automaticamente o canino também vai ganhar, tá? Então vamos lá, mais uma incisão oblíqua aqui no pré-molar. Então nós temos agora todas as nossas incisões oblíquas. Eu estou utilizando aqui um tunelizador do Mark Usseler e Otto Zur. Não acho necessário ter um tunelizador tão sofisticado assim. Desenvolvemos junto com uma empresa que chama Art Instrumentos, Art com H. Desenvolvemos tunelizadores nacionais aí que são muito semelhantes a esses tunelizadores premium, tá? Então, um kitzinho aí de 4 tunelizadores, só você entrar em contato com a Art pelo Instagram e pedir os tunelizadores modificados por mim, tá? Em breve eu vou mudar o nome, eu vou fazer toda uma linha de instrumentos do Dental Guru, como eu fiz toda uma linha de brocas na DH Pro, a Art Instrumentos vai ter toda uma linha de instrumentos do Dental Guru, tá? Instrumentos de extração, instrumentos de recobrimento radicular, instrumentos de aumento de coroa, tudo isso. Então, ó, o que nós fizemos aí com o tunelizador? Fizemos as incisões, área de contorno, não fazemos incisão cervical, fazemos o descolamento total cervical. Então, com o tunelizador, fazemos descolamento total cervical. E agora nós vamos fazer a divisão do retalho, tá? Começando pelas papilas. Papilas sempre tem que ser retalho dividido. Por quê? Porque ela precisa ficar com uma área cruenta para reinserir e readerir na outra papila. Então, papila sempre com retalho dividido. O restante, em alguns momentos vai ser retalho total, em outros momentos vai ser retalho dividido. Olha só. Então, com a lâmina de bisturi, já é uma nova lâmina de bisturi, nós estamos fazendo a divisão da papila. Como é feita essa divisão? Vamos ver se eu tenho uma ilustração aqui melhor. Vamos ver se eu tenho um momento aí que ela aparece melhor. Olha só, eu entrei com a lâmina por baixo da papila através do contorno, eu levo essa lâmina até o osso, ela vai apoiar no osso, eu vou simplesmente passar ela por baixo, o mais baixo que eu conseguir, para deixar essa papila com espessura adequada. A divisão do tecido, ela é feita deixando o máximo de tecido conjuntivo descolado e o mínimo de tecido conjuntivo aderido. Então a tua lâmina, quanto mais ela bater no osso, melhor. Então vamos lá, ó. Entra, passa por baixo da papila, dividindo a papila. Retalho dividido na papila, ó. Olha lá, a lâmina vai passar por baixo da papila, ó. Está dividida a nossa papila, tá? Vamos fazer isso mais uma vez, ó. Vamos fazer isso mais uma vez. Isso aí, nós vamos ilustrar isso em várias cirurgias aí, tá? O recobrimento radicular é uma cirurgia que a gente faz muito. Vamos fazer 2 agora, assim que a gente terminar essa aula aqui. Olha só, continuamos a divisão do nosso tecido. Estamos fazendo o quê? A gente está levando a lâmina em contato com o tecido ósseo e trombando a lâmina no tecido ósseo, fazendo a divisão desse tecido ósseo, a divisão desse tecido conjuntivo que está aderido, mas todo o tecido conjuntivo vai ser descolado. Só o periósteo que vai ficar lá em posição, tá? Então vamos lá, ó. Ó, vamos ver de novo esse movimento, vamos ver se ele aparece um pouquinho mais. Está um pouquinho sem foco essa parte da cirurgia aqui. Olha só, aqui voltou a ter foco. Vamos lá. Ó, a lâmina está batendo no tecido ósseo, ó. Vamos de novo ver esse processo de divisão, ó. Lâmina batendo no tecido ósseo. Lâmina batendo no tecido ósseo. Lâmina encostada no tecido ósseo para fazer a divisão, ó. Olha lá, entrou por baixo da linha mucogengival, a lâmina está voltada para o tecido ósseo. Então, a parte cortante da lâmina é inclinada e voltada para o tecido ósseo. Assim a gente não vai ter fenestração. Muita gente fala que cirurgia de recobrimento radicular é imprevisível. Cientificamente, mais de 90% dos casos
tem mais de 80% de taxa de recobrimento. Qual é o problema que as pessoas falam que ela é imprevisível? O problema, na minha opinião, é que as pessoas não sabem fazer retalho dividido. Então, treino, se você está em dúvida em relação a fazer retalho dividido, você tem à sua disposição o hands-on de mandíbula de porco. Dá uma olhada na plataforma Dental Guru. Se você é do cirurgias estéticas, eu já te mandei o link desse hands-on de cirurgia de mandíbula de porco. É só você praticar esses movimentos. Na hora de fazer essa cirurgia no paciente real, com certeza tua mão já vai estar treinada para fazer uma boa divisão do retalho. Um princípio muito importante é a flexibilização do tecido no momento de fazer a sutura. Essa flexibilização é feita através do retalho dividido e da liberação desse tecido para que ele possa flexibilizar e vir passivamente recobrir as recessões. Vamos ver esses movimentos. Depois que eu fiz a divisão do tecido, eu vou desepitelizar as pontas das papilas. Esse processo de desepitelização é feito com uma microtesoura, tá? Então, escolha aí uma microtesoura de boa qualidade, afie a sua microtesoura com frequência, busque precisão na união dessas pontas dessa microtesoura para que você tenha facilidade de desepitelizar essas papilas, tá? Vamos lá, ó, nós estamos aí agora fazendo essa desepitelização. Olha só, recobrimento radiocular. E o pessoal lá da DH Pro, o pessoal do marketing lá que fez essa arte aí, escreveu errado. É radicular, eu já passei para eles, já foi corrigido, tá? Na verdade, esse kit foram os primeiros kits, os kits que nós testamos aí para poder disponibilizar isso aí para o mercado. Então, qualquer um de vocês, seja do Dental Guru, seja do Cirurgias Estéticas, qualquer consumidor pode comprar esses kits. Temos aí broca multilaminada, broca diamantada. Com a multilaminada nós vamos reduzir o perfil das raízes, ok? Em comparação com técnica de túnel, técnica de Zucchelli tem uma facilidade muito maior de expor a raiz. Eu não conseguiria trabalhar com essa broca, que é bem grossa, numa tunelização. Nós vamos ver na cirurgia do lado direito o quanto a gente não conseguiu trabalhar com esse tipo de broca. Na verdade, a gente nem tentou porque não dá. Na cirurgia de túnel, a gente é obrigado a utilizar brocas finas para fazer a redução do perfil da raiz. Por que reduzir o perfil da raiz? Por dois motivos. É o perfil vestibularizado que causa a recessão, ou melhor, que dá a predisposição à recessão, e nós agora estamos expondo uma dentina mais virgem, uma dentina com túbulos maiores, uma dentina mais capaz aí de ter uma reinserção desse tecido. Vamos agora fazer a coleta do enxerto. Então, estamos coletando enxerto pela técnica epitelizada. Por quê? Porque rende muito mais. Olha só, do lado esquerdo do paciente, nós vamos coletar enxerto suficiente para recobrir o lado esquerdo e o lado direito. Como fazer essa multiplicação de enxerto? Nós vamos dividir esse tecido. Agora o som da construção ficou forte, hein? Nós vamos dividir em dois, na vertical. Qual é o principal segredo para que você possa ter de forma adequada a remoção dessa janela aí de tecido? O bisturi vem de trás para frente. Então, ó, parte cortante do bisturi, de trás para frente, de trás para frente, ó, de trás para frente. Então, gente, insere o bisturi e vai para frente. Vamos revisar esse movimento, ó. Vamos lá. Ó, de trás para frente, de trás, olha lá, ó, de trás para frente. Quanto mais você deixar a gordura em posição, melhor vai ser para o paciente. Esse processo de remoção do tecido
de forma epitelizada é mais doloroso, porém é o melhor processo, você tira a melhor parte do tecido. Nós ainda vamos fazer uma aula exclusivamente sobre técnicas de remoção de enxerto de tecido conjuntivo. A gente ainda vai colocar aqui no mini curso de recobrimento radicular. Coloquei aí um Hemospon, uma esponja de colágeno, e estou fazendo a sutura X quadrado. Você já tem a sutura X quadrado aqui no Dental Guru, no Hands-on de sutura, foi feita em manequim, muito mais fácil de visualizar, muito melhor do que ver a gente fazer aqui no próprio paciente. Mas esse caso está bem documentado, eu vou explicar uma vez só essa sutura, ok? Então vamos lá, ó. Eu não vou laçar os dentes, aqui, porque na verdade eu vou recobrir esse premolar. Então eu não vou laçar os dentes aqui para não comprometer a parte da cobertura da recessão. Então vamos fazer essa sutura exclusivamente aqui no palato. Quando você vai fazer dessa forma, é melhor que você deixe uma faixinha de tecido um pouquinho melhor aqui, um pouquinho mais espessa, para você poder ancorar a tua sutura. Então assim, ó, de distal para mesial. Então, distal para mesial, vamos lá. Distal para mesial. Primeira entrada aí do fio. Esse aqui é o Blue Nylon da TechSuture 5.0. Agora eu vou novamente de distal para mesial, ó. Distal para mesial. O fato de eu fazer duas vezes de distal para mesial, naturalmente vai formar um X. Ó, então entrei aqui, saí aqui, cruzou, distal para mesial de novo, saiu aqui, cruzou, distal para mesial de novo, olha lá, ó, distal para mesial. Olha como vai formar o X. Então agora nós temos o X. Agora de mesial para distal. Então, ó, mesial, saindo na distal. Agora nós fazemos o quadrado, ó. Então, ó, distal para mesial, cruzou. Distal para mesial, cruzou. Distal para mesial, sem cruzar. Mesial para distal, fechou. Então vamos fechar essa sutura. Com bastante compressão. Agora nós vamos pôr uma gaze aí, vamos deixar isso aí bem bonitinho. Vamos fazer ela de novo. Comprimiu. Ó, o que nós fizemos aqui? Tem o Hemospon, a sutura, e agora nós estamos colocando aí Super Bonder, ok? Então, como que nós fazemos para colocar o Super Bonder? Ó, minha funcionária pingou umas gotinhas de Super Bonder no molde. Eu vou só encostar o molde aqui e vou passar esse Super Bonder. Olha lá, ó. Uma gaze na garganta do paciente. O sugador vem próximo porque ele vai ajudar a secar esse Super Bonder. Enquanto a gente está fazendo, está esperando secar, eu já estou trocando a câmera de lugar para começar a fazer a desepitelização do nosso enxerto, tá? Então, agora nós vamos fazer processo de desepitelização. Deixa eu mostrar uma manha importante para vocês, ó. Onde está o nosso enxerto de tecido conjuntivo, tá? Nosso enxerto de tecido conjuntivo, ele está em cima de um dique de borracha, no canto da nossa mesa cirúrgica. Então, se você tem uma mesa cirúrgica, que tem borda, você não vai conseguir fazer isso. É melhor que você tenha uma placa de vidro, tá? Se você tem uma mesa cirúrgica reta, muito simples, a tua mão vai ficar fora da mesa. Por quê? Porque é o melhor jeito de você conseguir o ângulo adequado para fazer a remoção do epitélio. Esse é o segredo para fazer uma remoção de epitélio muito fácil. Iniciamos a remoção através da remoção da gordura. Gordura não serve para nada, gordura não mantém volume. Então é melhor remover
essa gordura. Removemos a gordura. Viramos o enxerto e agora vamos remover o epitélio. Ó, já estou aqui com uma lâmina nova. Não adianta vir com uma lâmina cega para fazer isso aqui. Olha só agora, ó. Vamos empurrar essa lâmina e vamos remover essas lascas de epitélio. Olha aqui. Olha lá, ó. Olha lá. Agora nós vamos trabalhar do outro lado. Desepitelizamos uma metade, agora vamos desepitelizar a outra. Eu estou apoiando com o meu indicador esquerdo metade do tecido, tá? E agora eu vou fazer o quê? A divisão desse tecido em dois. Eu preciso de 3 milímetros de altura para utilizar esse tecido nas recessões. Então, se eu remover uns 8 milímetros em altura, na hora que eu removo o epitélio, ele dá uma enxugada, aí eu tenho 6 milímetros, eu vou dividir 3 para cada um. Então, essa técnica realmente é uma técnica fantástica para você fazer um recobrimento radicular. Olha só, ainda sobrou 4 milímetros aí de espessura. Nós vamos agora fazer... Deixa eu mostrar para vocês o comprimento. Ó. Olha só. Ó, quanto tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros de comprimento. Mais 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 22 milímetros de comprimento por 4. 2 enxertos de 22 milímetros por 4. Para que você faça os recobrimentos. Eu já cheguei a utilizar, de uma remoção só, já cheguei a fazer 12 recessões com enxerto. Então, esse enxerto realmente rende. Já cheguei a dividir ele em 3, já cheguei a dividir ele em pequenos enxertinhos, um a um, para cobrir cada recessão, para render mais também. Então, vamos agora fazer o processo de sutura. Essa sutura faz o tracionamento coronal, tá? Se nós vamos fazer um tracionamento coronal do tecido, nós precisamos ter flexibilidade do tecido. A flexibilização desse tecido é o último movimento antes da sutura. Por quê? Porque o aumento do sangramento é muito grande. Então, a partir do momento que você libera os tecidos de uma forma mais profunda para conseguir que esse retalho seja deslocado, você vai ter um aumento aí do sangramento, e é por isso que nós fazemos isso como a última manobra antes da sutura. Então, aumentamos o sangramento, mas ao mesmo tempo nós já fazemos a sutura e fazemos o estancamento aí desse sangramento. Então vamos lá. Lâmina 15C nova. Olha o movimento que nós vamos fazer, ó. Ó, a lâmina, ela entra inclinada, a base da lâmina para cima, eu vou furar o tecido e puxar. Furar e puxar. Furar e puxar, ok? Então vamos fazer esse movimento aí, ó. Olha lá, ó. Esse é o movimento, ó. Então, eu levanto o tecido, eu já ultrapassei a linha mucogengival. Agora, o que eu vou fazer? Um outro segredo de fazer um bom relaxamento. Você não vai cortar aquele tecido profundo contra o periósteo. Se você cortar ele contra o periósteo, você vai deixar o paciente com hematoma, vai deixar o paciente inchado, você vai fazer um pós-operatório muito mais difícil para o paciente. Você vai fazer esse processo de liberação superficial. A tua lâmina não toca mais periósteo. Então, olha só. Papila, contorno, linha mucogengival. A lâmina descola tocando o periósteo. Depois, a lâmina flutua. Aí ela fica superficial. E ela vai fazer o processo de tunelização aqui de forma superficial. Então, vamos lá, ó. Por isso que eu levanto o tecido, ó. A lâmina
ela vai ficar flutuando, ela vai próxima da vestibular, ela vai próxima desse tecido. Então, minha funcionária está segurando um afastador, puxando esse tecido para cima, eu venho com uma dietrich, levanto o tecido e a lâmina vai passar superficial. Às vezes você até vê essa lâmina passando aqui por baixo, tá? O principal é verificar a flexibilidade. Deixa eu ver se aparece aqui. Não apareceu aqui na edição, mas já já eu mostro para vocês, porque na hora de tensionar eu vou mostrar essa flexibilização. Dividir o enxerto em 3, um para cada dente. Eu não sei se dividir em 3 ou em 2, mas aqui vai ser um enxerto unitário. Esses enxertos muito pequenininhos, é mais interessante que a gente faça a fixação do enxerto primeiro, para depois vir com o tecido por cima dele, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma sutura suspensória para prender esse enxerto. Então eu entro por lingual, pego na base da papila. Desculpa, eu entro sem pegar a base da papila. Aí eu pego o enxerto. Aí sim eu vou pegar a base da papila, ó. Não, é invertido mesmo. Entro pegando a base e aí eu não pego a base, tá? Dá para fazer da outra forma? Também dá, mas eu fiz assim, ó. Entrei pegando base, peguei o enxerto e voltei sem pegar a base, tá? Aí eu vou laçar o dente pela lingual, pego a base da papila, pego o enxerto, volto e fecho a sutura. Essa sutura, ela fica fechada por palatino, tá? E o enxerto fica preso nesses 2 pontos. É lógico, você pega uma pinça e localiza e posiciona esse tecido na posição mais interessante. Agora eu vou ancorar esse enxerto que vai ser para 2 dentes, eu vou ancorar ele de outra forma. Entrei na parte mais mesial da onde eu quero ancorar, peguei o enxerto, voltei e vou fechar o nó. A gente gosta de colocar a parte desepitelizada para vestibular. Olha lá, ó. Olha como esse enxerto vai entrar na posição correta aí, ó. Agora eu optei por fixar esse enxerto na papila. Então peguei a base da papila, peguei o enxerto, voltei na base da papila e vou fechar a sutura. Então o enxerto está ancorado aqui nessa região mesial e está ancorado na papila aqui. Eu poderia ancorar ele nessa papila aqui solto? Poderia também, tá? É uma opção que você decide fazer na hora. Por isso que minha proposta aqui no Dental Grow é colocar um volume grande de procedimentos, muitas vezes até repetidos, mas casos diferentes, porque as abordagens são inúmeras. Olha só, vamos continuar a fixação desse enxerto. Que tipo de sutura nós vamos fazer aí agora? Nós vamos fazer colchoeiro vertical. Então, ó, peguei a base da papila, peguei o enxerto, eu já vou ancorar esse enxerto, olha lá, e vou passar pela base da papila já para buscar a ancoragem palatina. Não foi feito o colchoeiro aí, foi feito o suspensório. Então, como é a suspensório? Também tem no hands-on de sutura. Entrei na base, peguei o enxerto, lacei a cervical, peguei a base, aqui como o enxerto já estava ancorado, eu não preciso pegar ele. Peguei a base, vou passar por cima ou vou pegar a ponta. Laça novamente, fecha a sutura desse lado. Essa é a sutura suspensória. Peguei a ponta, vou passar pela papila, pego ponta da papila novamente e aqui eu vou fechar em alça. Não vou pegar a ponta da papila descolada. Vou fechar em alça. É muito importante pensar que essa papila tem que entrar aqui, ó. Então a gente vai puxar. Olha lá.
e ficou assim a nossa sutura. Eu queria tracionar um pouquinho mais esse lado, então vamos tracionar um pouquinho mais esse lado. Agora, provavelmente com colchoeiro vertical. Peguei a base, peguei a ponta, estou fechando o nó. E essa é a nossa situação. Agora vamos para o lado direito. Nós repetimos esse suspensório do lado esquerdo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Repetimos a suspensão. Ah, ficou muito rápido, ó. Aqui, ó. Terminei de fechar aqui. Aqui no pré-molar também fizemos uma suspensório. E olha só como o canino ganhou sem a gente precisar se preocupar. Uma das coisas mais importantes do recobrimento radicular, ou melhor, uma das coisas mais importantes de qualquer cirurgia é que você comprima adequadamente o tecido contra os dentes. É que você faça uma coaptação adequada de todas as bordas da tua cirurgia. Por quê? Porque você tem que capturar o coágulo. Se o coágulo vazar, você não tem um bom processo de reparação. O coágulo é o veículo de migração das células de reparo. Então, sempre raciocinar capturando o coágulo. Então, sempre pensando na boa coaptação das bordas do tecido contra a superfície dos dentes ou contra os outros tecidos para que você tenha um bom fechamento da cirurgia. Vamos agora para o lado direito. No lado direito, nós optamos por fazer um processo de tunelização. Então, a gente tinha recessões menores. Dava para fazer Zucchelli aqui? Dava para fazer Zucchelli aqui também, tá? Mas é bastante indicado a tunelização também. Então eu tenho uma recessão principal que é nesse premolar e eu tenho aqui pequenas recessões em canino e em outro premolar, tá? Não fosse esse pré, eu não trataria todas essas recessões, mas esse pré precisa ser tratado. Então vamos fazer um processo de tunelização para que a gente consiga entregar aí para o paciente o recobrimento radicular. Então, a gente está notando aqui o seguinte, temos um tecido bastante fino, tem que tomar muito cuidado para não dilacerar esse tecido. Tunelização é necessário lâminas especiais. Essa aqui, ó, essa aqui é a lâmina MJK. Essa é a SB003 Spoon Blade Bizel. Essa lâmina, quando você insere, ela tem uma tendência a baixar por causa desse bizel. Ela não tem corte por baixo, então ela entra com uma tendência a baixar. Ela tem uma haste longa que permite que você insira bastante, de forma bem profunda a lâmina. Então, estamos aí fazendo a primeira incisão. Todo o processo de tunelização é feito pela recessão gengival, porque é a recessão que dá possibilidade aí da gente ter a flexibilização do tecido. Então, ó, coloquei a lâmina, nós vamos inserindo e trabalhando com ela dessa forma. Vamos inserindo, trabalhando com ela dessa forma. Vamos fazer agora a tunelização do outro premolar. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Olha essa situação. Eu estou tracionando aqui. O que acontece com a mucosa alveolar? Quanto mais você puxa o lábio para cima, mais a mucosa encosta no tecido ósseo. Então, quando você for ultrapassar a linha mucogengival com a lâmina, solta o lábio. Quanto mais você deixa o lábio solto, mais espessura você tem aqui, mais fácil tunelizar sem fenestrar. Esse é um movimento e uma dica muito importante no processo de tunelização. Então vamos continuar a nossa incisão. É um processo bastante longo, é um processo bastante trabalhoso. Sinceramente, esse caso, se fosse caso de consultório, dia a dia, seria Zucchelli. Eu fiz tunelização porque eu já tinha feito a Zucchelli do lado esquerdo. Do lado direito, eu optei por tunelizar para mostrar para os alunos as duas técnicas, ok? Então vamos lá, ó. Continuo tunelizando. Olha isso. Troquei o afastador,
troquei o afastador para um Minnesota. Liberei esse Minnesota. Ele não está puxando demais o tecido. Ele não está puxando demais o lado. Olha como eu ganho volume aqui, ó. Isso aqui fica frouxo. Olha como eu ganho volume, tá? Então vamos lá. Ó. Olha como tá frouxa essa parte aqui. Agora eu vou conseguir ultrapassar a crista óssea aí e vou aprofundar a minha incisão, ó. Com o lábio bem soltinho, eu estou ultrapassando a crista óssea e estou passando aí a linha mucogengival. Bem soltinho, ó. O bom dessa lâmina, você consegue alterar o ângulo dela. Ela tem um tipo de aço que você consegue mudar aí o ângulo dessa lâmina. E assim você consegue, de fato, acessar regiões que você não acessaria se você não tivesse com uma lâmina dessa. Então, quer fazer o processo de tunelização? Cara, treina muito no porco, faz com alguém que sabe primeiro, para depois você começar a fazer. Tunelização, tecnicamente, é muito difícil. Tunelização precisa estar com a mão muito boa nas cirurgias convencionais para depois partir para fazer tunelizações. Uma outra desvantagem da tunelização é a dificuldade em fazer o processo de redução da raiz, ok? Então vamos lá, ó. Tô tunelizando. Olha lá, tunelizando. Ultrapassei a crista óssea. Na hora de ultrapassar a crista óssea, você precisa dar uma levantadinha na lâmina. Toma cuidado, dá uma levantadinha, vence a crista óssea e volta a forçar essa lâmina contra o tecido ósseo. Agora nós vamos fazer a tunelização com o tunelizador. Nós vamos soltar as bases das papilas, nós vamos soltar o tecido aí, tá? Sempre acessando pela recessão, sempre se preocupando com o contorno. É esse contorno aqui que pode ficar muito sofrido. Não utilize tunelizadores que têm a ponta curva. Tunelizadores têm que ter a ponta reta. Então dá uma olhada no seu tunelizador. Se o seu tunelizador tem a ponta curva, você tem que deixar ela reta e tem que afiar ele, desgastar mesmo, para que você possa ter de forma adequada aí a tunelização. Cuidado com o tecido receptor, ele pode necrosar. Se você forçar demais, se você cutucar ele demais, ele vai necrosar. Olha só, estamos entrando, sempre de olho na haste, sempre de olho onde a gente pode machucar o tecido. Qual é o movimento do tunelizador? Entrou, saiu. A tunelização sempre vai relaxar o tecido de cima para baixo. Sempre da mucosa alveolar para o tecido queratinizado. Sempre da mucosa para a gengiva. Subiu, ficou de lado, desceu. E aí esse contorno ganha flexibilidade. Vamos ver isso novamente, ó. Entrou, de cima para baixo, ó. De cima para baixo. Vamos de novo. Entrou. Olha lá, ó. Entrou. Ó, de cima para baixo. Sempre o processo de tunelização de cima para baixo. É um movimento que você precisa fazer com força e com precisão, porque senão você tem o risco aí de dilacerar o tecido e rasgar as papilas. Para você ganhar a flexibilidade do contorno, essa base dessa papila precisa estar solta. A papila tem que estar inserida exclusivamente na papila palatina, mas essa base aqui precisa estar solta. Para isso a gente vai usar o descolador de papila, ou melhor, o levantador de papila. Como que nós vamos fazer? Ele não é uma bolinha, ó. Olha aqui, ó, uma bolinha. Entra com a bolinha, toca o tecido ósseo, gira. Não puxa, se você puxar você rompe. Entra, toca o tecido ósseo e gira. Empurra, gira. Empurra, gira. Mas não puxa, se você puxar, você vai romper a papila. Então vamos lá, ó. Entrou. Presta atenção nessa parte aqui da minha haste, como ela vai girar. Olha lá, ó, girou.
entrou, girou, entrou, girou. Até que essa papila fique solta, olha só. Mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Entrou, entrou, girou. Olha só como a gente vai ganhando flexibilidade, ó. Olha lá, olha a papila como vai ficando solta. Entrou e girou. Não adianta tentar compensar isso com a sutura. Se você fizer uma sutura muito tensa, o teu tecido não vai conseguir ter a flexibilidade necessária. Então entrou, girou, papila está solta, show de bola. Entrou, girou, olha lá, de novo. Entrou, girou, entrou, girou. Entrou, girou. Agora, pelo contorno, olha a tunelização, de cima para baixo, ó. Olha a tunelização, de cima para baixo. Olha como o contorno vai ficar solto. Eu entrei pela recessão, é onde eu tenho maior espaço para entrar. Aí de cima para baixo, eu vou soltar o tecido, ó. Olha lá, entrei pela recessão. De cima para baixo, eu vou soltar o tecido. Olha a liberação. Olha a liberação das papilas. Olha lá. Tá? Liberação das papilas. Agora eu tenho a flexibilidade necessária para conseguir puxar o tecido para baixo. O que eu vou fazer agora? Ó, eu não fiz do lado esquerdo aquela liberação profunda do tecido, meio superficial em relação ao vestibular. Agora eu preciso fazer com a lâmina MJK, eu não consigo fazer com lâmina 15C. Então eu entro e vou lá em cima fazer a liberação. Olha como a haste entra todinha, ó. Olha lá, ó. Estou liberando todo o tecido para ganhar muita flexibilidade. Ah, a tunelização é minimamente invasiva? Na minha opinião, não. Você tem que abrir muito mais. A tunelização, ela tem a vantagem de não descolar as papilas. Por isso, é a técnica mais utilizada na implantodontia. Por isso, quando você vai fazer uma extração e vai tracionar o tecido para baixo, é através de tunelização que você faz isso. Mas no caso de recobrimento radicular, nem sempre a gente tuneliza, porque muitas vezes não há necessidade, tá? Então, olha só. O que nós vamos fazer agora? Vamos inserir o tecido conjuntivo. Então, eu vou ancorar o tecido daqui até aqui. Então, eu entro com ele aqui, ó, pego, faço o primeiro ponto de ancoragem. Agora eu vou passar pelas papilas sempre com a agulha de costa. Sempre com a agulha de costa. Então, olha só. Olha lá, ó, agulha de costa. Eu passo pelas papilas. Novamente, agulha de costa, eu passo pelas papilas. Olha lá, ó. Agora, o meu tecido ele vai entrar por aqui. Só que não precisa entrar com o tecido pela última recessão. Às vezes é mais fácil você entrar com esse tecido pelo primeiro pré. Aliás, pela recessão principal. Foi um erro meu aqui. Funcionou, mas foi um erro meu. Seria mais fácil eu entrar pela recessão principal. Então eu ancoraria ele aqui, passaria com a agulha de trás para frente, pegaria o tecido e colocaria ele aqui. Depois eu ancoraria aqui, passaria de trás, pegaria a ponta e ancoraria para cá. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Então, ó, vamos voltar aqui uma coisinha. Passei no ponto de ancoragem, passei por baixo das duas papilas, saio aqui, pego o tecido e volto também com a agulha de ré. Rapaz, eu achei que esse barulho ia ser rápido. Tá atrapalhando pra caramba aqui, mas vamos lá, já estamos terminando. Ó, volta a agulha de ré, ó. Ó, a agulha tá de ré, tá? Para não pegar tecido. Se pegar tecido, o tecido que você quer trazer não tuneliza. Então vamos lá. A agulha passa de ré por baixo das papilas.
Passou. Novamente a agulha passa de ré por baixo das papilas. Passou. E agora de frente para fazer a ancoragem, ó. Só uma agulha delicada para fazer esse tipo de cirurgia. Não vai inventar moda de usar um nylon grosseiro, cheio de memória, com pouca flexibilidade e com agulha cortante para você fazer uma cirurgia dessa. Não é para isso. Você já fez toda a tunelização, você já se dedicou tanto a fazer uma cirurgia minimamente intraumática, uma cirurgia delicada, bem definida. Agora você vai estragar tudo com fio de sutura? Não, você tem que terminar com um fio adequado, tá? Olha só, na mão esquerda, na minha mão esquerda tá os dois fios. Entrar com o enxerto na tunelização é através da sutura, é puxando a sutura, não é empurrando o enxerto, ok? Não é empurrando o enxerto que você vai conseguir colocar ele aqui no lugar. É puxando a sutura. Então vamos lá, ó. Olha só. Vamos tensionar essa sutura e vamos ajudar o enxerto a fazer o processo aqui. Então, ó, tensionou, olha, a sutura já está tensionada, puxando, ó, puxando a sutura, ó. Agora com o tunelizador só vou guiando esse tecido, tá? Então, ó, tensionou, tensionou, puxou, olha lá, puxou. Tá um pouco difícil de entrar, porque nesse pré-molar não tem uma recessão tão grande. Então, procurar entrar com o tecido pela maior recessão é mais fácil. Mas olha que espetáculo, ó. Agora o tecido entrou aí na posição adequada, tá vendo? Então o tecido, ele tem uma tendência a ir lá para cima. Com o próprio dedo você tensiona ele para baixo, tá? Agora eu vou ancorar. E agora eu dou uma empurradinha, ele entra ali no lugar do pré-molar. E nós vamos fazer sutura suspensório ou colchoeiro vertical. Essa sutura ancora os tecidos, o tecido que foi enxertado, tá? Então nós estamos fazendo aí uma suspensório. Entro na base, ó, entro na base, pego o enxerto, passo para lá, laço o dente pela palatina, saio, pego a base novamente, laço o dente pela palatina e fecho a sutura. Olha lá. O meu paciente acabou de chegar aí. Esse meu paciente é especial. Quando eu comecei o projeto Dental Guru, eu já era cliente dele, porque ele tem uma empresa de e-commerce, uma empresa de marketing digital especializada em e-commerce. E foram aí 2 ou 3 anos de planejamento. Entra aqui, eu quero mostrar você para os gurus. Opa! E aí? Maravilha. Tudo bem? Tudo bem. Olha para a câmera lá, ó. Esse cara aqui é o cara que me ajudou desde o primeiro dia do projeto Dental Guru, 2017, nossa primeira reunião. Hoje ele vai deitar na cadeira do dentista para tratar as recessões dele. Entra mais para cá. Chegou minha vez. Chegou a vez dele de sofrer com a cirurgia. E ele tá tendo a oportunidade de ver o que vai ser feito na boca dele agora aqui, ó. Participar 360, né? Dentro e fora. Dentro e fora e contribuindo, né, com o conteúdo. Exatamente. Então, beleza, já vou lá. Tô terminando de mostrar a sutura da cirurgia. Show de bola. Um abraço. Valeu. Até já. Então, galera, olha aqui, ó. Tô fechando a suturinha suspensório. Olha a capacidade que a sutura suspensório tem de conduzir o contorno para baixo. Dificilmente você vai precisar inventar moda no recobrimento radicular. Por quê? Se você tem papila, você tem condição de fazer ancoragens que tracionam. Dificilmente você vai precisar prender uma sutura na vestibular, prender uma sutura em ponto de contato quando você está trabalhando em recobrimento radicular. Qual situação a gente gosta de prender em molar, em vestibular?
Quando a gente está fazendo molar, tá? Aí a gente gosta de prender a sutura na vestibular com ponto de resina. Tem vários casos aqui no Dental Guru que eu mostro como fazer essa sutura presa na resina, tá? Então, ó, uma sutura suspensório só, a gente já conseguiu o resultado que a gente queria, trazer o tecido para baixo aí, mas nós vamos ancorar melhor esse canino, ó. Então vou fazer aqui uma colchoeira vertical no canino, olha só, tá? Essa situação que a gente tem e é isso, e é essa situação que a gente terminou a cirurgia para que a gente pudesse aí ter o recobrimento dessas exceções. Beleza pura? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.